Então, tá? Alguém vai fazer a oração inicial? Gislene. Quem pode fazer a oração inicial para nós? Zé Carlos está aí no grupo? Nem vi. Não entrou ainda não. É porque ele estava me ajudando a localizar o link. Elcio, pode fazer a prece, tá? Meu Deus, faça a prece? Pode, faça Então favor. vamos lá. Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, nossa Mãe amorosa, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Nossos mentores dessa casa abençoada que nos proporciona esse estudo de hoje, e nossos anjos de guarda. Agradecemos a todos vocês, pedimos humildemente que nos dê suporte para que possamos desenvolver esse estudo de hoje com critério, com serenidade, com sabedoria e com didática, para que todos nós possamos gradativamente ter a consciência da importância do estudo, da importância da reflexão sobre o estudo e, o mais importante, a consciência e a noção da aplicação do estudo, do conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom dia a todos. Meu nome é Elcio Pedras. Eu acho que eu estive já assistindo dois encontros. Eu sou lá da Fraternidade Irmã Sheila, sou colega e amigo do Zé Carlos, né, do Telmo também, né, e tenho uma satisfação muito grande de estar com eles. São pessoas que nos orientam, nos ensinam muito, são exemplos. E eu peço a paciência de vocês, porque eu sou um expositor fresco. Tem pouco tempo que eu iniciei, então hoje vai ser uma experiência muito importante, vai ser a maior palestra que eu fiz nesse período curto que eu estou desenvolvendo, né? Mas a espiritualidade está aí para nos dar suporte, não é isso? E a gente tem que ter, recomenda-se que tenha, né? Não temos que ter nada, né? Mas recomenda-se que a gente sempre tenha a fé, né, de que nós estamos, desde que trabalhando de maneira correta, de maneira séria, nós estamos acompanhados, não é, desses mentores, da espiritualidade amiga, né, a casa, né, os mentores da casa, nossos anjos de guarda sempre estão nos acompanhando. Mas é importante que não esqueçamos jamais de que tudo dentro do conceito espírita, tudo que aprendemos na doutrina, tudo que aprendemos com Jesus, é que precisamos estar sintonizados, né? A gente conhece bem as parábolas de Jesus. Bem não, né? Cada vez que estudamos 1000 vezes, vamos descobrir mais coisas. Mas a base nós compreendemos, né? Especialmente uma parábola que gosto muito, que é a parábola da semeadura, não é? Onde fica muito claro para todos nós que precisamos escolher as sementes que vamos semear, escolher o terreno que vamos fazer a semeadura, acompanhar a semeadura que fizemos. A exemplo das plantas, né, que nos ensina tanto, nós precisamos de verificar que cada situação requer um acompanhamento diferente. Como as plantas, eu disse. Algumas precisam de pouco água, outras precisam de muita. Outras precisam de atenção o tempo todo, né? Precisam de luz, precisam de chuva. Enfim. Só um minutinho, Elcio. Ativa seu microfone, que eu apertei um negócio aqui sem querer.
Desculpa. Ah, não foi eu que desliguei, não, né? Não foi eu que desliguei, não. Oi, pessoal. Não, foi você não, Estão me desculpa. escutando? Não foi eu, Sim, não, né? Porque eu achei que eu estava falando aqui, pregando no deserto. Mas beleza. Então, me foi incumbido, né, de fazer essas duas exposições hoje. A primeira parte é a reencarnação e a segunda parte são os argumentos, né, da reencarnação. Então, nós, certamente, por orientação da casa, nos baseamos no livro Terezinha Vieira, né, Iniciação ao Espiritismo, que eu não conhecia, achei um livro extraordinário, já recomendei para vários colegas lá da fraternidade, e importantíssimo, né, para que nós possamos passar para aquelas pessoas que querem conhecer o Espiritismo e para os cursos, né, adotar nos cursos nossos, porque o livro é muito didático, muito interessante. E baseamos, evidentemente, também nas obras, né, do Pentateuco, as obras de Kardec, né, para que nós tivéssemos sustentação para desenvolver esse tema hoje. Então, eu acho oportuno a gente iniciar, né, perguntando o que é reencarnação. Nós buscamos essa resposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4. Então, o Evangelho nos diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para este espírito, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Né? Já que esse estudo é voltado, parece, para alunos também, né? É importante salientar aqui que dentro dessa resposta que fala a volta da alma ou espírito. A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo confusão, tendo alguma dúvida com relação à alma e espírito, né? Comumente é a mesma coisa, né? De um modo geral, o entendimento é o mesmo. Só que essa nomenclatura de espírito nós colocamos especialmente após o desencarne, após a morte, né? E a alma é o próprio espírito enquanto estamos encarnados, né? Mas o conceito de um e outro é bastante assemelhado, né? A encarnação fazia parte dos dogmas dos judeus já naquela época, mas eles utilizavam o nome de ressurreição, né? Isso é um histórico, assim, né, do início do conhecimento na Terra sobre o conceito reencarnação. Só os saduceus, é um nome muito falado, né, nos estudos religiosos. Saduceus eram religiosos e políticos, né, que aqueles religiosos naquela época, especialmente aqueles que tinham poder, eles eram políticos e dominantes. Eram pessoas, inclusive, abastadas, né? Eram pessoas que tinham condição financeira muito boa e tinham influência, né? Então, eles eram religiosos, políticos, dominantes e, como eu disse, poderosos economicamente. E essa crença, né, que eles tinham como ressurreição era de que tudo acaba com a morte, né? Essa base do entendimento era essa, tudo acaba com a morte, né? Então, eles acreditavam dessa forma. As ideias dos judeus, né, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram ainda claramente definidas, porque eles tinham apenas vagas e incompletas noções acerca da alma e dessa ligação da alma com o corpo. Eram noções muito incipientes ainda, né? Eles acreditavam que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem como explicar isso. Eles acreditavam que o homem podia reviver, mas como eles não sabiam explicar como que isso acontecia, né? Então, seguindo aqui esse conceito,
nós vamos ter uma situação de que era uma crença muito interessante, muito curiosa, que de fato ainda existe até hoje, que é a crença chamada metempsicose. Metempsicose. O que era essa crença da metempsicose? Deixa eu voltar aqui um tiquinho, que eu andei misturando o meio de campo aqui das minhas fontes. A metempsicose foi uma situação, um conceito que se criou, né, uma ideia, uma crença, uma convicção na cabeça deles, né, na religião deles. Isso na Ásia, os hindus, na África, através dos egípcios, especialmente, na Europa, né, com gregos, romanos, celtas. Eles acreditavam que o espírito do homem voltaria a viver, e muitas vezes em corpos de animais, e vice-versa. Olha para vocês verem que interessante, né? Eles acreditavam que pudesse vir e animar o corpo de um animal. E o animal também, ao morrer, poderia assumir o corpo de um homem, né? O Espiritismo esclarece da absoluta impossibilidade desse fato, porque nós temos o conhecimento, né, todos nós espíritas que estudamos, de que o espírito nunca retrocede no grau de evolução. É um avanço regular, constante, contínuo, e o espírito, dentro do conhecimento que ele vai adquirindo, ele não retroage nesse conhecimento. Ele pode, é bom salientar, estacionar. Ele pode parar, né? Um espírito rebelde, limitado por algum motivo, ele para, ele não desenvolve, então ele fica mais ou menos estacionado, né? Não é o estudo de hoje, mas podendo chegar a uma situação de ovoides, né? Que o espírito vira quase que um ovo, realmente, fica ali isolado de tudo, e às vezes centenas e centenas e até milhares de anos, até que a bondade divina, o amor incondicional, né, vai ali provocando uma reação naquele espírito, para que ele volte a ter algumas fagulhazinhas de luz e volta de novo a desenvolver, a crescer e ter novas oportunidades, né? E também existe o conceito de ressurreição, que nós conhecemos muito bem, né, esse conceito, uma vez que todos nós, ou a maioria de nós, somos oriundos da Igreja Católica, né? Então é muito comum se falar na ressurreição de Cristo, né, por exemplo. Então essa crença era dos judeus antigos, né, uma ideia de que uma pessoa, depois de morta, poderia ressuscitar, né, que significa ressurgir, né, reaparecer. Diziam que ressurreição era para qualquer manifestação. Por exemplo, uma aparição do espírito. Eles chamavam de ressurreição. Né? A vidência. Chamavam de ressurreição. Uma aparição qualquer, materialização, inclusive, também chamava de ressurreição. Né? Na verdade, algumas religiões, como eu disse há pouco, ainda falam de ressurreição, né? Como a volta do corpo, né, do espírito, ao mesmo corpo. Né? Então, fala-se muito nisso, a gente sabe, né? Não vamos entrar em detalhes, que são conceitos de religiões, né? E nós, espíritas especialmente, nós respeitamos qualquer conceito religioso, né? Sabendo basicamente de que todos nós, sem exceção, acreditando ou não acreditando, né, nós estamos no processo que fica muito claro, né, no Velho Testamento, no Eclesiastes, né, 3, de 1 a 8, se não me engano, que fala sobre o tempo, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, tempo de sorrir, e aí vai. Tempo de semear, de colher. Então, todo mundo tem o seu tempo. Se estivermos agora no mundo espiritual,
certamente nós depararíamos com pessoas de todas as religiões do mundo, pessoas de todos os comportamentos, né? Porque o ambiente é um só. Mas a cada um vai se desenvolvendo à medida da necessidade, né? A ciência demonstra que a ressurreição da carne é materialmente impossível, sem nenhuma sombra de dúvida, já que com a morte, o que acontece com a carne, né? Com a matéria? Ela se decompõe completamente, né? E as substâncias que a compõem transformam em outros substâncias, voltam para a terra, vão alimentar as plantas, que vão alimentar os animais. Então é um ciclo, vai, vem, né? Eu lembro da religião católica, onde a gente ouvia muito nas pregações dos sacerdotes que do pó viemos e ao pó retornaremos, né? É um assunto, na verdade, está ligado à segunda parte, né? Das, das, das demonstrações sobre a encarnação, né? O apóstolo Paulo, por sua vez, ele já esclarecia, né, muito claramente para todos nós. A carne e o sangue, né, que são matérias, não podem herdar o reino dos céus. Isso está em Coríntios 1, de 15 e 50. Capítulo 15, versículo 50. E que o que é espiritual, o corpo, mas corpo perispiritual, com o qual continuamos a viver no além, né, ressurgiremos, reapareceremos após a morte física, mas no outro corpo, né? No Evangelho, encontramos menções a pessoas, né, no Evangelho cristão, que teriam sido ressuscitadas por Jesus. A gente vê muito isso. Eu até recomendo, para quem não sabe ou ainda não viu, no Netflix está passando um filme chamado. Ele tem um nome em inglês e em português. Tá? Qualquer um dos dois procurar vai achar lá. The Chosen, do jeito que pronuncia. Chsen. The Chosen. TH, né? The Chosen, Os Escolhidos. Fala sobre a vida de Cristo. Muito bem feito o filme. É uma versão assim mais descontraída, mas a essência é excelente. É uma pequena série. E mostra essas mortes, mostra o Cristo fazendo esse processo. Então aqui o Evangelho fala que as pessoas teriam sido ressuscitadas. E alguns exemplos de ressuscitação de Naim, ressuscitação da filha de Jairo, que, né, já estava morta já há um tempo, e o pai sai desesperado procurando Cristo, e a moça volta a viver, entre aspas, né? Mas a explicação é a seguinte: naquela época, ainda hoje, a ciência não esclareceu de maneira detalhada, essas pessoas estavam num estado chamado de catalepsia ou letargia, né, que embora não sejam idênticas essas duas situações médicas, elas são muito parecidas, né? Então eles não conheciam isso. Então Jesus, dentro da autoridade, né, que ele tem dentro do conhecimento, para administrar todas as coisas do mundo e perceber um avanço extraordinário todas as coisas do mundo, então ele sabia que dentro do magnetismo superior que ele tinha, ele via que aquelas pessoas, na verdade, tinham um estado físico doentio, que era a catalepsia ou a letargia. E o que ele fazia era corrigir isso com a sua capacidade magnética, né? Então, ele, com a sua autoridade moral, ele conseguia com que essas pessoas voltassem, aparentemente, a viver. Na verdade, elas não tinham morrido, né? Elas estavam num sono profundo, onde, fisicamente,
não se consegue perceber. A pessoa está completamente paralisada, né? Hoje, a ciência já desenvolveu muito a respeito, mas ainda não se sabe exatamente o que provoca isso. Eu lembro, né, eu já não sou jovem, minha mãe escutava muito, via muito novela na época, e teve um ator muito conhecido na ocasião, que ele morreu, né, e foi enterrado, naturalmente, e um tempo depois a família, ao abrir a, a, a sepultura dele, para juntar os ossos com familiares, alguma coisa nesse sentido, eles viram, como inúmeros outros casos depois a imprensa relatava, do corpo tentando se virar, porque o corpo acordou e já estava enterrado. Vocês imaginam o pavor disso. Né? Por isso que, a partir de então, criou-se alguns critérios, né, de retardar um pouco o sepultamento, até para auxiliar nesse processo. Né? Desculpe, então, um exemplo pessoal, mas eu estou num momento até entristecido com uma pessoa muito amiga lá de Curvelo, do interior, que teve um AVC muito grave anteontem, hoje é sábado, né? Quinta, no final da tarde, com várias paradas cardíacas e morte cerebral. Então, parece que tem um protocolo, a família não pode definir se desliga ou não liga os aparelhos. Um dos motivos é esse, que eles aguardam, por uma questão de respeito e até médica, né? Se a pessoa volta. Entendeu? Então, o processo, na verdade, que acontecia era isso, né? Então, na verdade, esses casos aqui relatados, o espírito, o corpo não tinha ainda morrido, né? Então, vamos agora falar sobre a reencarnação dentro do nosso conceito como estudiosos espíritas, né? A Senhor doutrina Elcio, espírita, sim, a Viviane acho, levantou a mão para falar. desculpa, eu não percebi. Pode falar, Viviane. É Vitória, na verdade. Eu acho que você falou do meu avô, se eu não me engano. Esse exemplo aí de Curvelo. Não, de Curvelo, você fala esse agora que está em questão? Isso. Ele chamava Armino? Não, não. Aí eu vi na rede social de Curvelo, eu vi. Não, Ah, esse é tá. da família Maldini. Maldini Pena, é uma moça jovem de 61 anos, entendeu? E está aguardando a solução hoje, sabe? Mas é de Curvelo também, mas é outra família, uma jovem. Esse moço eu vi, tá? Mas então, a encarnação, dentro do conceito nosso espírita, né, que a gente já conhece relativamente bem, ela endossa a teoria, não endossa, de hipótese alguma, o espiritismo, essa teoria da metempsicose e nem da ressurreição, né? Nós, como já dissemos lá no início, esse processo é impossível, dado até as características que os espíritos têm, né? E nem a ressurreição da carne, que essa está claríssima, né? A carne se decompõe, né? Como que você vai reviver no mesmo corpo, né? O que o espiritismo prega, efetivamente, é a reencarnação. Eu confesso que antes de eu ser espírita, eu ficava ouvindo as pessoas falarem isso. O que significa isso? Reencarnação. E a palavra, quando a gente entende, fica claro, né? Reencarnar, desencarnar, né? O espírito sair da carne, né? Reencarnar, voltar para a carne, mas uma outra carne, né? O espírito sendo imortal, dá licença um minutinho. O espírito sendo imortal não se desfaz com o corpo físico. São dois elementos, né? O corpo é matéria e o corpo é espírito, né? Então, enquanto encarnados, nós temos a alma, né? Ou espírito, né? Então, a reencarnação, o espírito, sendo imortal, não se desfaz. Continua a viver com o seu próprio corpo espiritual, que é o perispírito, no caso.
né? Muita gente confunde isso até hoje. Toda vez que a pessoa fala, eu vi o espírito da minha avó, eu vi o perispírito. O espírito, não. Porque o perispírito é uma forma sutil do corpo, formato sutil do corpo. Tanto que, quando desencarnamos, o corpo perispiritual acompanha naturalmente e leva, inclusive, a maioria dos órgãos que o corpo tinha, especialmente aqueles que estavam adoentados. Então, lá é feito um tratamento no mundo espiritual, o nosso lar mostra isso, né? E alguns órgãos desnecessários nem vão juntos. Mas o corpo como um todo, perispiritual, ele se mostra toda vez que há uma aparição, é o corpo perispiritual. Né? Jesus, por exemplo, quando apareceu a primeira vez para Madalena, depois para os apóstolos, corpo perispiritual, né? E pode voltar a ligar a matéria, formando um novo corpo para viver outra existência na Terra. Vamos dar uma acelerada, que nós começamos atrasado para não perder, né? Podemos dizer, olha que interessante esse jogo de palavras aqui, podemos até dizer que é uma ressurreição, aspas, ou seja, o ressurgimento, mas do espírito na carne, e não a ressurreição da carne, né? O espírito ressurge para abraçar um novo corpo material. Aqui, Terezinha pergunta, eu segui aqui a sequência de data dela, que eu achei muito boa. Ela faz algumas perguntas. Para quê? Onde e até quando o espírito reencarna? Né? Para que nós reencarnamos? Onde e até quando nós reencarnamos? O espírito reencarna para cumprir desígnios divinos, cooperando, melhor dizendo, com as designações de Deus, né? Nós desenvolvemos experiências através de provas, expiações, né? Para progredir sempre, que esse é o objetivo maior da reencarnação. O espírito continuar o processo de caminhada evolutiva. À medida que progride, se não tem mais que aprender neste mundo, vai para um mundo mais evoluído ou menos evoluído. Isso sucessivamente, né? Mais adiante nós vamos falar um pouco mais. O espírito poderá também reencarnar, como eu acabei de dizer, no mundo inferior ao seu grau de evolução, se for para executar missões, para auxiliar. A gente tem várias literaturas aí maravilhosas que falam a respeito disso. Às vezes o espírito, ele não precisa de reencarnar no mundo inferior, mas ele vai em missão para ajudar aqueles habitantes, aquela população, né, aquele povo. Então ele vai. Né, e são espíritos normalmente muito nobres, né? São numerosas as reencarnações, porque o progresso do espírito é muito lento, quase que infinito. Vejam bem que coisa interessante. Muito lento, né? Mas gradual e constante. Então vocês vejam que nós, cada um de nós aqui, nós temos milhares de anos. Milhares de anos. Então vejam bem, se temos milhares de anos e olhamos para dentro de nós mesmos e vemos ainda tantos defeitos, então é sinal que o nosso processo é muito lento. Muito lento. Não é? Agora, Cristo disse claramente, várias vezes, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Será que ele mentiu? Será que Cristo fez fake news? Claro que não. Não é? Agora, veja o Cristo. Cristo, governador, participou da criação da Terra, a pedido do Pai, e só a Terra tem mais de 4 bilhões e meio de anos. Cristo criou a Terra. Quantos anos Cristo tem? Muito, né? É um espírito puro. Mas nós podemos chegar lá. Agora, em lugar nenhum do Evangelho fala que tem que correr, não. De jeito nenhum. Mas também não fala que tem que andar devagar, não. Então, cabe ao nosso livre-arbítrio, ao nosso desenvolvimento, aos nossos estudos, às nossas reflexões, às nossas ações,
que vai acelerar ou não o nosso processo? Depende de nós, né? Deus tem um programa, uma previsão de tempo para cada humanidade alcançar o seu grau de progresso, né? Normalmente, por exemplo, o grau de progresso do país. Existe uma programação divina, em termos de média. Agora, se formos avaliar, né, o país com 213 milhões de habitantes hoje, tem pessoas muito mais avançadas do que nós e tem pessoas muito menos avançadas do que nós também, né? Então, Deus tem essa programação. Agora, atingindo esse limite dentro da programação divina, tem aqueles retardatários, aqueles que estão amassando barro, como se diz, marcando passo. Então, essas pessoas, naturalmente, dentro dos processos de desencarne, muitas vezes coletivos também, essas pessoas voltam a reencarnar em mundos inferiores ao nosso. Por quê? Por causa do desenvolvimento, do comportamento que tivemos. Aí a gente pensa, mas peraí, eu já estou no nível como estou aqui, por exemplo, nós aqui, né? Nós estamos num nível bem semelhante, né? Aí, de repente, eu tenho que ir para um mundo inferior como uma pena. Complicado, né? Mas vamos lembrar do exemplo de Capela. Eram espíritos de um nível elevado, bem mais elevado que o nosso. E, de repente, eles vieram para a Terra. Qual é o processo? Deus não faz nada mais ou menos, não. Tudo é planejado, tudo é muito organizado. Então, essas pessoas que têm um nível de desenvolvimento em algumas áreas, mas caem normalmente por causa do pouco desenvolvimento moral, elas vêm para o mundo inferior e vão auxiliar no conhecimento que eles têm na área, por exemplo, tecnológica, na área de desenvolvimento de várias espécies, nas artes, né? Eles vão ajudar. Então, se a gente avaliar, me parece, sabe, eu vi alguma coisa nesse sentido, que esses grandes artistas que tivemos na humanidade, né, escultores, pintores, Da Vinci, Miguel Ângelo, essas pessoas extraordinárias, Mozart, Chopin, enfim, eles eram espíritos que vieram, muitos de Capela, com essas capacidades extraordinárias, para viver na Terra com penalidade dentro da área moral. E hoje, eles estão já muito avançados, vários deles, claro que nem todos, né? A gente sabe, por exemplo, que Mozart mora em Júpiter. Então, é tudo uma questão de sintonia, né? Então, nós vamos desenvolvendo, porque qual é o objetivo? Tornarmos espíritos puros, né? Aí, se tornando espírito puro, não mais tem nenhuma necessidade de reencarnar, né? Nós temos, na escala espírita, nós temos basicamente 3 níveis, né, na pirâmide. Na pirâmide. O nível de baixo, é o último, é o terceiro nível. Estão os espíritos inferiores, como nós. E lá tem outras graduações dentro desses espíritos inferiores. E o segundo nível, subindo, né, claro, são espíritos bons. Já é um nível mais elevado. E o terceiro nível também tem as suas subdivisões. O segundo nível de espíritos bons. E depois vai para o topo, que são espíritos puros. Nesse nível não tem nenhuma divisão. É uma classe única, né? Porque o espírito chegou no topo, né? Então, nas diversas encarnações, o espírito é o mesmo. Nós só encarnamos, como o próprio nome indica, né? Encarnação, é a primeira vez. Uma vez só. E depois vamos reencarnando inúmeras vezes, né, à medida da necessidade. Né? Então, há um detalhe aqui que a Terezinha destaca que eu acho muito interessante. Ela fala assim, nas diversas encarnações o espírito é o mesmo. Portanto, o ser pode conservar semelhanças de manifestações e traços de caráter moral de existências anteriores. Claro, né, nós adquirimos aquilo, então a gente vem com aquelas características, né? Sofrerá, porém,
modificações de costumes da sua época atual, da posição atual que ele está encarnando. Por exemplo, né, um feitor de escravos, que foi muito mau, foi muito rigoroso, ele reencarna como uma pessoa subalterna, uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples. Certamente ele vai ter uma chefia, né, vamos dizer, em termos de mundo atual, uma chefia extremamente rigorosa. Para quê? Para que ele, dentro daquela expiação que ele necessita, ele vai passar por provas para ajudá-lo a desenvolver no aprendizado. E o contrário é a mesma coisa, né? Era um espírito mau, um escravo, vamos dar um exemplo, por exemplo, um escravo. Né? Ele sofreu muito. Ele volta como senhor. Ou o senhor volta como escravo. Então, os papéis invertidos à medida da necessidade que cada espírito tem para o seu desenvolvimento. Né? É sempre um processo dentro das leis divinas que são amorosas, porém justas. É bom que a gente não esqueça disso. Deus é bom, mas é justo. Né? Então, esses processos refletem no espírito, sem dúvida absolutamente nenhuma. Então, vamos aqui colocar alguns destaques de algumas perguntas dos espíritos para a gente refletir dentro desse assunto. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Já respondemos antes aqui, né? Sofrendo novas existências, reencarnando sempre. Dentro da mesma questão, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, depurando? A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas necessariamente é a prova da vida corporal, né? E o espírito vai só evoluindo. A alma pode, então, a alma, não, bolei, não é isso não. Parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então reencarna em um novo corpo. É assim que se dá para entender? Certamente que sim, né? A alma sempre utiliza como nova morada um novo corpo. Qual a finalidade da reencarnação? Já falamos lá atrás, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, que com isso, onde estaria a justiça divina? Sem dúvida nenhuma, né? Não é limitado o número de existências corporais, também já destacamos antes. Nós reencarnamos inúmeras vezes, quantas forem necessárias. Inúmeras vezes. Não é? Eu não sei se existe isso ainda nas escolas, mas no meu tempo existia, chamada segunda época, né? Eu achava aquilo fantástico, embora vergonhoso, né? Porque uma vez peguei segunda época. Aí você deixa seus alunos, seus colegas lá da outra sala e vai para a sala dos atrasados. Aí já viu o bullying, né? Naquela época não chamava bullying não, mas o bullying era violento. E aí, tá lá, né? Com aquela turminha lá que não sabe nada, né? Mas é desse jeito, né? Então é a segunda época, é muito justo. Ah, não conseguiu, não? Então Deus dá outra oportunidade. E dá oportunidades extraordinárias. Eu fui gerente de banco, então eu faço sempre analogia, eu brinco às vezes com um amigo fazendo uma explicação sobre a reencarnação, e eu falo o seguinte: Deus, ele faz como um gerente de banco faz hoje. A pessoa tomou um empréstimo, não deu conta de pagar, se embolou todo, enrolou todo, é o que a gente faz na vida, né? Embola e complicou tudo. Aí senta na frente do gerente, né? Sinal que quer desenvolver, né? E fala assim: não tem como pagar, mas eu quero pagar. Aí o gerente olha lá, a prestação dele está R$800. É impossível, o cara ganha um pouco mais que o salário mínimo. Aí o gerente fala assim: quanto que dá para você pagar? Ele fala: 150 para mim, mas não tem jeito não, né? Mas 150 dá. Aí o gerente faz o quê? Bota um jurão lá, beleza, e bota 150 por mês. E ele vai pagando, 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 pagando. Uma loucura mas resolve o problema dele? Resolve. Então a reencarnação é a mesma coisa. Tem processos que tivemos dentro das nossas expiações que não damos conta de jeito nenhum de pagar na próxima encarnação. Deus vai diluindo, 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 diluindo. Então isso é bondade, né? Facilidade. Reencarnação de espíritos nos diversos mundos. Já está aproximando já do final dessa primeira parte, então
as próprias colocações anteriores já esclarecem bastante algumas coisas, né? Nós vamos reencarnando em mundos diferentes em função do nosso processo de desenvolvimento, né? À medida que vamos desenvolvendo, nós vamos galgando os direitos de reencarnar neste ou naquele local. Eu brinquei recentemente numa palestra sobre livros dos espíritos que eu fiz, e o pessoal gostou muito, brincou comigo na hora de sair. Eu falei assim, olha, imagina aquelas pulseiras que a gente recebe quando vai nessas grandes festas, né? Ou em grandes eventos. Eu trabalhei numa grande empresa que tinha muito evento social, evento de treinamento. Então, você tinha uma pulseira azul, outra branca, outra vermelha, às vezes umas 3 a 4 pulseiras. Porque os grandes eventos têm festas, né? Tem bailes, tem uma série de shows. Então, você adquire tantas pulseiras com cada cor quanto forem os seus direitos. Então, aquele que fez o basicão, foi para assistir o treinamento e está apertado, não pôde pagar para mais nada, porque muitas coisas a gente paga, né? Por aí. Aí ele põe uma pulseirinha só no braço. Vamos supor, ele botou a pulseira azul, que dá direito ao treinamento. Aí, depois do treinamento, tem um laudo jantar. Aí ele resolve ver se dá para entrar, né? Dá um jeitinho para entrar. Na hora que ele chega, o porteiro fala assim, meu amigo, você não tem a pulseira para entrar no jantar. A pulseira de jantar é branca. Aí ele volta. No mundo espiritual, a mesma coisa. Daí a gente vê, por exemplo, no Nosso Lar. Nosso Lar, mãe do André Luiz, visitava André Luiz, mas André Luiz não podia visitar a mãe dele. Porque ela alcançou o direito, pelo seu crescimento moral, pelo seu nível moral, de fazer coisas que quem ainda não chegou naquele nível não podia fazer. A gente sabe bem disso. Esses filmes, os últimos 2 filmes aí, mostram muito bem isso para a gente. Aliás, para quem não sabe, o Nosso Lar 2 está passando no canal Disney, desde semana passada. Tá? Então, mostra lá. Então, tem espíritos que estão liberados para ir em qualquer parte. Outros não, a não ser que ele vá acompanhado de um mentor para ver de longe. Para ver de longe, aproximar. Participar, não. Entendeu? Então, nós vamos em diversos mundos. Então, é preciso que a gente tenha bastante consciência, porque a gente vai assistir o primeiro filme, todo mundo fala, morreu, eu quero ir para o nosso lar. Ué, será? Não sei. Não sei. Né? Eu prefiro ir para o nosso pertinho aqui, que chama Novos Horizontes. Não sei quem conhece, fica aqui na Serra do Curral. Então, ele é muito assemelhado ao nosso lar, sabe? Chama Novos Horizontes, para vocês lerem a respeito. Num livro chamado Em Novos Horizontes, um livro pequenininho, maravilhoso, maravilhoso. Tá? Então, vamos lá. Aqui, repetindo mais ou menos a mesma coisa, né? O Kardec é muito didático, né? A cada nova experiência corporal, a alma passa de um mundo para o outro. Ou pode ter muitas no mesmo globo. Aliás, essa pergunta é diferente, né? Pode, entendeu? Eu posso reencarnar na Terra, como posso reencarnar num outro planeta semelhante à Terra. Posso, né? Não tem problema nenhum, entendeu? Então, isso é uma questão de adequação, né? E de possibilidade e de direito, né? O direito da pulseirinha adequada. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, que acabamos de dizer, né? Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Também é possível. Problema nenhum. Né? Tudo é um processo, é um grau de evolução, de caminhar mais rápido, menos rápido, e ir adquirindo, né, as posições, basicamente no desenvolvimento moral. Não podemos esquecer de que nós temos, a exemplo dos pássaros, 2 asas. Uma do conhecimento, da intelectualidade, do saber. A outra do desenvolvimento moral. Por que nós não avançamos rápido? Porque nós temos o chamado voo de galinha. Porque uma asa é fraca, a desenvolvimento moral, e a do conhecimento, às vezes, muito elevada. Então, ela é mais forte. Você tenta voar, você não consegue equilíbrio, porque uma asa é completamente diferente da outra em termos de peso de desenvolvimento, né? Tornar a viver na Terra
constitui uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredirmos, poderemos ir permanecer na Terra ou até voltar para mundos inferiores. Mundos inferiores. Até primitivos, viu, amigos? Até primitivos, né? Depois de havermos encarnado noutros mundos, podemos voltar a encarnar neste sem que jamais aí tenhamos estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. Todos nos recebem super bem, claro, né? Todo mundo, todo o planeta nos recebe. Mas o que se faz num, às vezes não se faz no outro. Então, se estamos, a não ser num nível elevado que eu vou escolher como missão, eu vou estar por necessidade, não podemos esquecer disso, né? Como se explica a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Resposta: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras ocasiões, então, para o desenvolvimento maior. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Sim, quando em missão, né? Falamos antes. Estou acelerando aqui, viu, gente, para não atrasar. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Também já comentamos, né? Nós somos aqui uma população grande. Existem vários níveis de espírito. Vamos destacar, por exemplo, espíritos que nós estamos muito longe do desenvolvimento moral deles. Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, e aí vai, né? Os mais antigos. São Francisco, então são espíritos que passaram por aqui. Santo Agostinho, São Luís, enfim, né? Passando desse planeta com outro, conserva o espírito a inteligência que tinha? Já falamos antes, lá no início. O espírito não retrograda. O conhecimento vai só evoluindo em cada etapa que ele passa. Então vamos aqui para o final, né? Porque já estamos terminando. Mas tem umas coisas aqui, porque esse tema ele é mais completo, mais rico, mais volumoso do que o outro. Então, vamos falar mais algumas coisinhas aqui. Isso aqui é interessante também. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Resposta: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa, fechada, limitada como no nosso mundo. Porque se eu reencarno, o que acontece? O espírito se adapta ao corpo infantil, não é isso? E gradativamente, à medida da capacidade da matéria, o espírito vai adaptando. Isso é uma coisa divina, né? Extraordinária. Então, o espírito é como se ele fosse comprimido, compactado, para ajustar-se às limitações que uma criança tem. Ele não pode, uma criança... Embora a gente veja aqui, eu acho que até para aprendizado nosso, para observação das coisas futuras, né? A gente vê crianças com capacidades artísticas, morais. Não sei se vocês viram há pouco tempo uma criança que fala sobre doenças, órgãos, com a mãe fica com a boca aberta, ele explicando, não vai acontecer isso não, porque tem os mitocôndrios, não sei o que, que são coisas extraordinárias, né? Mas vão acontecendo gradativamente. E todos sabemos também que de um ano 2000, mais ou menos, para cá, os novos espíritos, né, que são hoje crianças, alguns adolescentes, já jovens, vêm com desenvolvimento moral diferenciado. É muito comum, eu mesmo há 2 semanas presenciei um vizinho, nós estávamos descendo junto de carro com a menina dele de 5 anos, o sinal amarelou e ele passou. Acabou de amarelar, ele estava embaixo, passou. Ele falou, papai, está errado, o senhor furou o sinal. Ele falou, não, filhinha, porque no amarelo pode. Ela falou, não, o amarelo é para ficar atento e parar.
Não é para passar. Olha para você ver. Que coisa incrível. Então, são crianças mais evoluídas. Elas vêm para ensinar, primeiro, os familiares, né, que ela está mais próxima, né, os colegas e o ambiente que ela frequenta, porque são espíritos já mais evoluídos. Né? Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Interessante essa pergunta. O espírito tem a faculdade de escolher o mundo que passe a habitar? Resposta dos espíritos superiores: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo. Aí vem o quê? A palavrinha mágica que nós falamos aqui o tempo todo. Se merecer. Se o merecer, se tiver pulseira. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação deles, sem dúvida nenhuma. Aí vem uma outra interessante também. Se o espírito nada pedir, ele não pediu. Normalmente o espírito manifesta, né? Ele está lá com os mentores, está lá recebendo orientações, está lá falando sobre suas dificuldades aqui, orientando, né, como ele deve fazer na nova reencarnação. Como é que ele deve proceder, ele assume alguns compromissos, não é isso? Então aqui fala, se o espírito nada pedir, o que determina em que mundo ele vai reencarnar? Ele não falou nada. Nem que quer, que nem que não quer. Não está indiferente, está neutro. Não é? Qual a resposta? Da palavrinha mágica de novo. Depende do seu grau de elevação. Entendeu? Então, ele pode também ser determinado pelos espíritos superiores. Se ele não decidiu, então é feita a leitura daquele espírito e é decidido para onde que ele deve ir, que convém ele ir. Porque vejam bem, amigos, nós temos uma ideia, né, do que somos. E, evidentemente, puxamos a sardinha para o nosso lado sempre, né? Não, fulano, você fez isso. Não, eu fiz pelo seguinte. Ainda tenta explicar o errado. O errado é errado. Né? A gente não sabe pedir desculpa. Não, realmente tem razão, eu errei mesmo. Tem que ficar atento com isso. E é a segunda vez que eu erro nos últimos tempos, vou melhorar. Você fica dando desculpa. A gente fica dando desculpa. Né? Então, a gente tem que perceber que espíritos, eles têm uma visão que nós, encarnados, não temos. Então, quando os meus mentores, meus anjos de guarda, né, aqueles que estão me dando suporte, me orientando, eles me olham, eles estão olhando a minha roupinha, o meu rostinho, as minhas aparências, não é? Essa expressão, a gente nunca pensa muito nela, não, mas a gente fala assim, eu encontrei fulano que parece muito com você, tem uma aparência de gente séria, tem uma aparência disso aqui, tem uma aparência... É justamente porque a aparência é superfície. Agora, o espírito, quando olha para a gente, quando vai decidir alguma coisa para a gente, quando vai aconselhar, nossos anjos de guarda, tudo, ele está vendo o meu currículozinho, tá? Minha ficha, por dentro. Esse fulano aqui, pode não. Se ele for lá, ele vai ter problema. Olha a ficha dele aqui. É uma pessoa irascível. Né? Eu aprendi essa palavra tem uns 2 anos, não sabia que existia, não. Está usando muito agora, né? Irascível significa aquele indivíduo que ira com muita facilidade, que é a pessoa explosiva, é uma pessoa irascível. De repente, ele irrita. A gente conhece bem, né? Pessoas assim, inclusive dentro da família. Então, olha a fichinha lá, é aquele que vive de aparência. No ambiente de trabalho é uma maravilha, uma gentileza a toda prova. Né? Vai para ali e tal, vai não sei o quê, sobe de nível, o cara dá comportamento e tal. Mas tem gente que conhece o cabuquinho lá na casa dele, é vizinho, é parente, fala assim, vocês é que não sabem. Né? Não tem uma fala aí, não sei onde, aí, em algum livro espírita, algum lugar eu li isso aí. A pessoa fala assim, lá em casa eu sou obedecido. Né? Porque às vezes a pessoa reclama, nossa, gente, lá em casa tá difícil. Minha mulher não me respeita, os meninos também não, eu sou desmoralizado na casa. O outro fala assim, pô, lá em casa eu sou muito respeitado. Aí diz que tinha um espírito próximo, assim, é respeitado e temido. Porque é respeitado por imposição. Não é esse tipo de respeito que nós queremos. Não é isso? Muito bem, amigos.
Vamos tomar uma aguinha, né? E eu vou tomar um cafezinho ali, porque acabei, eu sempre fico preocupado quando eu vou fazer uma palestra, né? E meu sono naquela noite que antecede nunca é maravilhoso, sabe? Vocês podem ter certeza disso. A gente fica, será que vai dar certo? Será que eu preparei devidamente? E acaba, hoje, 5 horas eu já estava acordado, entendeu? 5 horas eu estava querendo um link, né? Mas enfim, né? Vamos tomar uma água, assim. Se me permite dar uma saidinha, só um segundinho que eu vou tomar um cafezinho aqui rápido, tá? Aí nós vamos bater um papo aí. E se alguém tiver alguma pergunta, né? A gente pode comentar agora antes de passar para a segunda parte, tá? Só um minutinho. Aí, amigos, vamos lá. Alguém quer fazer alguma consideração com essa primeira parte? Oi, Comentar alguma eu, coisa? eu gostaria, né? Pois não, Zé Carlos, tudo bem? Eu sou testemunha de madrugada, você já estava caçando o link, né? É porque você estava antes de mim, né? Você mandou um bom dia lá. Mas é isso Mas tá mesmo. bom. Mas É responsabilidade, né? A gente fica preocupado. verdade. Mas só uma consideração que você falou a respeito da letargia e da catalepsia, né? Se alguém quiser um pouco mais de subsídio, né, lá vê lá os estudos que tem sobre emancipação da alma, né? Que faz parte, né, das questões relativas à emancipação da alma, né? É uma questão Perfeito. anímica, né? Não tem nada a ver com as questões de medicina. Muitas vezes as pessoas acham, né, que é um fato mediúnico, mas não é, né? É uma questão anímica, ao qual ali, né, essa capacidade, muitas vezes, do corpo entrar no estado de torpor, né, no caso do letárgico, né, onde o espírito ele se vê livre aí do corpo físico, né? Então, é uma das situações, né, e depois, né, com mais calma, o pessoal buscar lá subsídio, né, já que você citou, né, Isso. sobre a emancipação da alma, né, que é bastante interessante, né? E também, Zé Carlos, até no estudo que nós fazemos juntos, né? Tem assuntos muito interessantes também na Revista Na Espírita, revista Espírita, exato, né? né? Muita coisa boa, né? É. Então, é realmente interessante, porque até onde eu tenho conhecimento, Zé Carlos, a catalepsia ela ainda não é totalmente desvendada pela medicina, né? Não tem ainda, pelo menos que eu saiba, né? Não tem ainda uma explicação efetiva, né, sobre isso, não, o que gera, né, o comportamento e tal. Esse tipo de comportamento, né? Exatamente. Uhum. Mais alguma coisa, amigos? Então, vamos seguir. Então, a segunda parte do estudo de hoje é sobre os argumentos com relação à reencarnação. Né? Eu mesmo tinha, há um tempo atrás, até relativamente, não muito tempo atrás, eu tinha alguma dificuldade realmente, né, porque a gente se torna espírita e a gente passa a ser muito questionado, né? Às vezes, primeiro por parentes, né, amigos próximos. Quando nós somos observados a respeito de curiosidades, ou a pessoa querendo saber, né, alguma coisa de maneira séria e tudo, é diferente, né? Agora, às vezes, há uma contestação, né, de religiosos e outras religiões, e a gente ficava, às vezes, meio apertado, né? Por exemplo, sobre a reencarnação, né? E
essas observações a respeito de argumentos, ela é realmente muito importante. E nós sabemos também, através dos estudos, não só das religiões, como estudos acadêmicos também, de que no passado, né, por interesse dos governantes, né, de reis, etc., muita coisa do Evangelho, da Bíblia, com relação à reencarnação, foi retirado. Foi retirado. Tanto que, se verificar na Bíblia católica e a Bíblia evangélica, elas têm algumas coisas diferentes, né? Elas não têm o mesmo tamanho, o mesmo conteúdo. Muita coisa foi retirada, porque não tinha nenhum interesse daquelas autoridades. A gente sabe perfeitamente bem, né? Muitas vezes, autoridades políticas, por exemplo, não querem que o indivíduo desenvolva intelectualmente, porque pode atrapalhar, porque é mais fácil dominar, e aí vai, né? Isso é coisa que já vem dos tempos remotos, né? Então, muita coisa foi retirada, mas muita coisa ainda existe ainda. Que para nós espíritas que estudamos de maneira mais aprofundada, né? Nós aprendemos desde o início, pela própria didática, né? Por esse pedagogo extraordinário que o Kardec é, né? A gente tira o espírito da letra, né? Não fica na superfície, na aparência. Então, facilita mais a gente observar. Mas não podemos também deixar de ter isso como convicção de comportamento, nós espíritas, de que, independente de qualquer situação, qualquer diálogo com os nossos irmãos de outras religiões, ou os agnósticos, ou os ateus, né? A gente não deve persistir nunca para tentar provar alguma coisa, de forma absolutamente nenhuma. Né? Nossa religião, né? Nós baseamos tudo no Cristo, né? Então é amor, caridade e os adjetivos do amor, né? O respeito e tudo mais. Nunca contestar ninguém, jamais. A pessoa quer uma explicação, você dá. Se ele concordou ou não, é outra história, né? E a conversa não deve partir para nenhuma disputa, né? Então, Deus é amor incondicional, né? Amor incondicional. Então, se formos lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que fala? Né? Que é Deus? E eu já escutei espíritas falando, a primeira pergunta é quem é Deus? Não é quem, não, é que. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Entendeu? Nós não podemos personificar Deus. Quem é uma pessoa? Quem é fulano? Quem é Beltrano? Quem é? Entendeu? Deus não é pessoa. Deus é um ser absolutamente diferente de todos nós. Né? Então a pergunta é: que é Deus? O que é Deus? Né? Então, Deus é amor absoluto, incontestável. Né? Incontestável. Então, se você pega aqui, exatamente ao pé da letra. Né? Vamos pegar aqui. Ao pé da letra. Então, a gente tem que aprender, como espírita, sempre, primeiro, né, até parecendo antagônico o que eu acabei de dizer, né, da letra fria, mas nós primeiros temos que conhecer a letra fria, os detalhes. Os detalhes. Né? Não podemos, por exemplo, deixar de entender, por exemplo, o que é espírita com E maiúsculo? O que é espírita com E minúsculo? O que é terra? Né? São termos que tem demais no Evangelho, né? Nos estudos nossos religiosos. Terra maiúsculo, terra minúsculo. Então a gente tem que primeiro entender bem a letra fria e depois tirar da letra a essência. Né? As parábolas são ricas nisso. Né? Então aqui, ó, que é Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema. Ou seja, tem nada tão inteligente quanto. Não tem nada que se aproxima. É supremo. É o máximo.
Depois vem causa primária ou primeira, né, de todas as coisas. Então fecha, né? Então tudo tem como causa Deus. Tudo, tudo. Então, meus amigos, Deus não faria absolutamente nada que fosse para não funcionar. Nada que fosse para prejudicar. Nunca. Absolutamente nunca. Né? Nunca. Então, se algo parece injusto, é preciso que a gente reflita. Né? Eu brinquei aí falando que Jesus não ia fazer fake news. É preciso que a gente reflita, que a gente ouve muito, somente nesses momentos de sofrimento, como eu citei agora de uns amigos, de pessoas que na hora do sofrimento extremo, que Deus sabe que é natural, desequilibra. Nós desequilibramos se falando besteira. Quantas vezes escutamos, eu estou lembrando agora de um episódio aqui, de um amigo, já a situação agravando, no hospital, agravando, eu estava lá perto na hora que aconteceu o desencarne dessa pessoa. Família muito equilibrada, muito religiosa, muito católica, e estava todo mundo lá porque sabia que o fim era iminente. Aí estávamos lá, e o amigo estava lá. Aí o rapaz morreu, era um jovem, uns 30 e poucos. E qual foi na planta? Hein? Alô? Oi? Oi, Rose, quer falar alguma coisa? Então, o que a irmã do rapaz falou? Deus tem hora que não é justo. Isso, a pessoa fica nervosa, gritada dentro do hospital, né, todo mundo olhando. Deus não é justo. Meu irmão, uma pessoa nova, inteligente, com tudo pela frente, já formando, com emprego bom e tudo, podendo ajudar pessoas, desenvolver, trabalhar, e Deus leva meu irmão com tanto bandido, tanto político, roubando, tanto ladrão, tanto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, a gente tem que ficar atento para isso, porque nós, primeiro você tem que entender, Deus faria alguma coisa errada? São desígnios de Deus. Não tem essa expressão que todos nós conhecemos bem? São os desígnios. Se é desígnio de Deus, eu posso compreender, posso não compreender. Muitas vezes eu não compreendo, porque nós não temos como compreender tudo. Então eu aceito. Né? Eu aceito. Se eu não compreendi, ô Rose, seu microfone está aberto, tá? Rose Freitas, obrigado. Então, eu preciso compreender que se é coisa de Deus, está correto. Então eu tenho que me introspectar e refletir sobre os acontecimentos. A gente fala que no mundo não tem nada errado. Nada. Tem as coisas posicionadas de maneira inadequada no momento inadequado, na hora errada. Então não tem. Então Deus é amor incondicional. Então a gente pergunta o seguinte: ele deixa acontecer essas situações bizarras que a gente vê no mundo? A gente fica olhando, né, com os olhos ainda muito embaçados, fica assim, nossa Senhora, tanto político ladrão, tanto rico, violento, achando que é dono do mundo, e não sei o quê, e tanta gente pobre morrendo à míngua, não é? Ontem uma mulher, exemplo, né? Uma mulher morreu na Zona Sul, indo conseguir um emprego para diarista, para comprar o leite e o gás para cozinhar naquele dia que ela não tinha. Com o filho no colo, um bandido assaltou a mulher, jogou no chão, tombou o celular, o menino bateu a cabeça, a mulher machucou, não sei o quê. E Deus não vê isso, e fica esses milionários passeando de lancha e tal. Não é? Então, vamos refletir, vamos ver por que está acontecendo isso. E graças a Deus, né, nós temos essa doutrina maravilhosa, que nos passa a responder essas coisas, a gente começa a compreender. Compreendendo, a gente começa a respeitar. Né? É o que eu disse, não tem nada errado. Tem as coisas a seu tempo. Volta a lembrar do Eclesiastes 3, que fala do tempo. Tem tempo para tudo. O tempo daquele indivíduo é esse. O tempo do outro é outro. Qual é o tempo que eu quero? Eu tenho que conquistá-lo. Né? Então, é aquelas perguntas, né?
Terezinha destaca isso muito no início desse trabalho sobre argumentação, né? Por que que tantas pessoas têm uma vida abastada, exagerada, né? E outras uma vida miserável, né? Por quê? Né? Agora a gente vê que alguns conceitos vêm já há muitos anos, e a gente fala assim, sabedoria popular dos antigos, né? Os antigos eram sábios, né? A gente fala assim. Então eles falavam muitas vezes até sem explicar, e a gente vai introspectando aquela fala sem analisá-la. Então, quantas vezes já ouvimos assim? Aqui se faz, aqui se paga. Desde que eu nasci, nem nunca tinha ouvido falar em espiritismo, minha vida, nem reencarnação, nada disso. A gente não ouvia isso. E até hoje a gente ouve de pessoas de todas as religiões, falam assim, aqui se faz, aqui se paga. Aí eu pensava, tem alguma coisa errada nisso aí. Fulano de tal, né, uma pessoa pública, por exemplo, roubou a vida inteira, aprontou, vinho francês, viagem maravilhosa, família, curtiu tudo, morreu feliz. Eu falei, como é que não pagou nada? Entendeu? Não pagou nada. Mas a gente não entendia, né? Hoje a gente vê diferente, né? Então, argumentos filosóficos, alguns exemplos. Acredita-se que da pessoa que nasce seria um espírito novo criado por Deus, numa única existência terrena, para alcançar a perfeição e a felicidade. Conseguindo, irá gozar para sempre o paraíso, né, o céu. Em caso contrário, iria eternamente para o inferno. Né? Até hoje a gente vê isso. Ou vai ficar feliz pro resto da vida, né? Aceitou Deus, aceitou Jesus, aceitou Deus, ou vai para o inferno. É 880. Aí a gente vai conhecendo Deus, vai lendo a respeito, vai prospectando. Um homem justo e bondoso faria isso? Botar alguém no inferno o resto da vida? Claro que não. Claro que não. Né? Filosoficamente colocando, qualquer pessoa com um pouco de raciocínio, ele avaliaria isso. Não tem uma passagem do Evangelho que fala qual o pai que o filho pedisse um pão, ele desse uma pedra? Que pedisse um peixe, ele desse uma serpente? E lá no Evangelho fala, se pai comum nenhum fizesse isso, Deus, nosso Pai maior, amor incondicional, faria? Claro que não. Então, essa argumentação aqui, ela cai por terra, até de avaliar o nosso Pai maior, que é Deus. Jamais faria isso. Jamais deixaria alguém penar no inferno por resto da vida. Jamais deixaria alguém sem a segunda época. Não tem sentido, né? Então, isso não condiz com a justiça divina. E por isso, nos leva às indagações que vamos colocar aqui agora algumas, né? Será que Deus aperfeiçoou na arte de criar? Vamos criar à vontade, aperfeiçoou. É a especialidade de Deus, né? Porque não somos hoje como homens do passado, das cavernas, por exemplo. E não seria injusto, por sua vez, que os homens da caverna, os homens primitivos, não tivessem gozado das condições melhores de corpo, de saúde, de segurança, de sobrevivência, como nós hoje que temos tudo isso. Quer dizer, onde é que estava a justiça de Deus? Né? Porque nós somos criados por último, nós temos mais privilégio do que eles foram criados no passado? Né? Não. É uma questão de evolução. O processo de reencarnação, né, colocou muito claro. Por que que uns seres humanos nascem em situações diversas, saudáveis, outros enfermos, uns inteligentes, outros inteligentíssimos, né, nossos cientistas de todas as áreas, os artistas de várias áreas, e outros limitados na inteligência, como débeis mentais, por exemplo?
e com outras sérias situações que limita o desenvolvimento da inteligência, da cognição. Como eu disse mais antes aqui, uns nascem em berço de ouro, em termos de riqueza material, e outros nascem com dificuldades, e outros nascem em condição miserável. A expressão é essa. Por quê? Também Deus, né? Isso é até uma consequência daquilo que eu disse antes aqui. Um pai faria isso com seus filhos? Né? Se as situações de vida que recebem não são iguais, como exigir que todos alcancem o mesmo resultado? Pergunta cabe, né? Como que vai querer que as pessoas atinjam as mesmas condições? Tenham as mesmas aptidões, se elas nasceram diferentes? Também não condiz com o poder de Deus, a bondade de Deus. Deus nos criou para perfeição e para felicidade, para evolução, para chegar a um nível de espírito puro. Mas em uma só vida, mas com várias existências. Mesmo se aplicando muito, ninguém consegue essa perfeição. Desenvolver todas as suas potencialidades, estou dizendo de uma vida, de uma encarnação, né? Desenvolver todas as suas potencialidades, pode ser uma pessoa hiperinteligente, trabalhadora, dorme pouco, não quer saber de farra, não quer. O negócio é trabalhar, desenvolver, ajudar pessoas e tal, adquirir os conhecimentos todos, ler sobre tudo, tanto coisas materiais quanto espirituais, né? Como é que ela vai conseguir? Num período de hoje, por exemplo, que o homem está vivendo até 100 anos. Não tem como usufruir de tudo. E acertar em tudo, equilibrar em tudo. E quando vamos envelhecendo, vamos tendo limitações. Como é que nós vamos desenvolver com a mesma potencialidade se eu já não tenho mais a energia necessária? O discernimento necessário. E, além disso, ainda convivemos num mundo de limitações ainda, de muitos problemas. Os nossos pares no mundo, né, também não trabalham com essência, com o amor e a caridade. Então, a gente vê em muitos familiares a míngua, sofrendo por desprezo. Né? Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, que come separado da família, lá no quartinho, lá num pratinho, lá já está trincado, uma comida fria, e por aí vai. Né? Então, dentro de tudo isso, como é que conseguiria se desenvolver dentro de uma encarnação? O objetivo divino, então, não seria atingido nunca. E tem ainda crianças que morrem, têm idade, não tiveram tempo de desenvolver, de crescer, morreu novinha, recém-nascida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, a gente vê isso. Né? Então, Deus não teria, portanto, poder para levar o seu ser, que ele criou, ao objetivo da felicidade? Como? Será que Deus não teria essa inteligência? Não é inteligência suprema? Será que ele não percebeu isso, não? Ele criou sem planejar? Ah, vou criar, tá tudo bonitinho, todo mundo vai ser feliz e tal. Mas aí a pessoa morria e não conseguia atingir o objetivo. Nenhuma. Né? Então, Deus criaria seres incompletos para sempre. Tem sentido? Nenhum. Né? Não condiz com a bondade divina. Deus tudo sabe e, ao nos criar, nos deu uma única existência. Já saberia que não iríamos conseguir a perfeição e a felicidade com uma só existência. Então, nos teria criado para ficarmos condenados se não tivéssemos possibilidade de retornar e continuar aprendendo e continuar evoluindo. Ele não teria agido
sem dúvida nenhuma, com bondade. Não seria bom, não seria um Deus bom. E Deus é bom, né? Lembrando de novo, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Amor incondicional. Então, a doutrina das vidas sucessivas nos permite entender de maneira inequívoca a perfeita conciliação de todos os fatos da vida com a justiça, com o poder e a bondade de Deus. Deus é justo, porque cria todos os seres iguais e dá a todos os seres as mesmas oportunidades. Fazendo analogia, claro, Deus nos coloca dois chips, quando nos criou. Um com as leis dele, na nossa consciência. Não interessa quem é esse indivíduo. Ele é bandido, ele é sanguinário, ele é traficante, ele é... Seja o que for, ele tem os dois chips. Um, como eu disse, das leis de Deus, na sua consciência, e o outro, o livre-arbítrio. Todos temos. Ah, mas esse indivíduo, ele mora lá no deserto do Atacama, não sei, que é o maior do mundo, né? E no lugarzinho lá, ele não convive com ninguém, ele está afastado de todo mundo, ele é um ermitão, o completo. As leis de Deus estão lá nele. O livre-arbítrio também. Não é? Então, agora, vai usar? É outra história. Então, as diferenças entre os indivíduos, ela explica, então, pelo grau de evolução em que cada um se encontra. Uns mostram maior desenvolvimento intelectual e moral. Né? Por que mostram? Porque já viveram mais. Foram criados há mais tempo. E uma outra coisa, amigos, eu vou lembrando aqui, vou refletindo junto com vocês. A pessoa fala assim, a gente, né? Fala assim, eles brincam com o Miguel, você está envelhecendo. Eu falei, tô. Está ficando mais maduro. Eu falei, nem sempre. Envelhecer não é sinônimo de maturidade, não. Viver mais só representa sinônimo de maturidade se você decidiu, com o chip do livre-arbítrio, trabalhar nessa linha. E decidiu também, com outro chip, que é das leis de Deus, seguir essa cartilha. Aí sim, eu vou amadurecer. Se assim não fosse, não teria aí, como a gente vê ao longo dos históricos policiais, né, no nosso país, de um juiz que brigou com o vigilante de um supermercado. Isso eu estou lembrando de fatos, né? Porque estava demorando a abrir, ainda estava passando o rodo lá para limpar, e ele pegou na gola do sujeito lá, o sujeito falou, não, mas não abriu ainda. E ele tirou um revólver e deu um tiro na cabeça do sujeito. Aí você fala, pô, o cara, juiz aposentado. Quer dizer, então ele foi no final da carreira. Olha o que o juiz não aprende. Mas ele viveu pouco, em termos de aproveitamento, como um espírito. Ainda desenvolveu pouco. Ele aprendeu fortalecer uma das asas do conhecimento cultural. Né? Agora, o moral, não. Né? Então, não aproveitou as oportunidades de progresso, embora tivesse já muitas existências, né? Porque isso aconteceu uns poucos anos atrás. Então, diferente das dificuldades e problemas que cada um enfrenta, as dificuldades são diferentes para cada indivíduo. Né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma necessidade diferente do outro para o progresso que ele acha que para ele é importante. Né? Ele acha. Então, tem pessoas, nós, por exemplo, que estamos aqui num sábado pela manhã, já com friozinho gostoso, né?
feliz. Nós estamos aqui desenvolvendo, aprendendo, né? Nós fazemos orações regularmente, pedimos espiritualidade para nos dar suporte. Então, nós estamos aqui leve, conversando. Quando a gente assusta, o tempo está acabando, não é? E pessoas que olham para você e falam assim, eu ouvi isso agora recentemente, de um morador vizinho meu aqui. Ele me vê saindo, me vê não sei o quê. E eu falei, oh, desculpa, eu estou preparando uma palestra aqui, hoje eu estou focado nisso, hoje eu não... Depois eu vou ir tomar um café com vocês, amanhã. Aí um dia, essa pessoa virou e falou assim, ô Elcio, eu estava conversando com minha mulher, eu não quero aposentar e ficar igual você, não. Eu falei, como assim? Você não para, você trabalha demais. Eu falei, meu amigo, o trabalho maior que eu faço, minhas atividades, são na fraternidade que eu frequento. E eu vou te dizer que se eu pagasse uns 3 mil por mês, eu ainda levava lucro. De tanto que eu aprendo, de tanto que eu vou melhorando gradativamente. Minha saúde melhora. Cada dia eu estou bebendo menos, quase parando já com bebida alcoólica. Me sentindo bem, estou feliz, estou em paz, faço meus exercícios e tudo. Então, você não tem ideia, meu amigo. O que eu faço, a ocupação que eu tenho, só me dá saúde, prazer, alegria e serenidade. Durmo bem, com os meus 73 anos. Se você botar R$ 1.000 aqui agora na minha mão, dinheiro trocadinho para facilitar o consumo, e pedir para me falar o nome de um remédio para dormir, eu vou perder o dinheiro, porque eu não sei falar. Então, é essa a minha atividade. Eu disse, não imaginava não, que eu vejo você para lá e para cá, para cá. Eu falei, pois é, mas fazendo coisa importante para o meu crescimento, coisas edificantes. Então, amigos, amadurecer, né, é diferente de envelhecer. Olha a ideia que você teve. O cara está na hora de ficar à toa, ele fica se ocupando. Ocupando com quem? Né? Então, vamos lá. Mas não há acaso ou injustiça nas coisas de Deus, mesmo nas diferenças devidas a, vamos colocar aqui, alguns casos. Isso aqui eu tirei da Terezinha. Hereditariedade. Né? Repetindo o enunciado. Mas não há acaso ou injustiça divina, nem mesmo nas diferenças devidas a. 2 pontos. Hereditariedade. Elas dependem da ligação que o espírito tenha com a família em que renasce e das condições do seu perispírito para aproveitar, sofrer ou superar os fatores. Não é? Então, hereditariedade, a carne deriva da carne. O espírito deriva do espírito. Né? A gente ouve assim, eu acompanho o meu irmão que tem um problema de alcoolismo todo sábado, hoje, de 5h30 às 7h30 da noite, um tratamento online. E eu vejo depoimentos lá, né? Primeira hora, todo mundo, eu fico assistindo, e a gente vê depoimentos assim. Mas eu entrei nessa vida de alcoolismo ou de droga, né? Porque meu pai também mexia com isso. E minha mãe estava nem aí. Minha mãe viu que meu pai era assim, foi trabalhar e não largou todo mundo para lá, etc, etc, etc. E aí vai botando justificativa em terceiros. Né? A gente ouve muito isso. Aí eu sempre pergunto para alguém que coloca isso perto de mim, eu falo assim, mas você não conhece nenhuma família que tem 2 irmãos, 3 ou 4? Um é bandido, um é desviado, não trabalha, é preguiçoso, o outro é médico, bem-sucedido, engenheiro, qualquer área, professor. Foi criado do mesmo jeito, com os mesmos pais. Os mesmos vícios que tinha na família dele lá, era para um e era para o outro. Por que um foi desenvolver diferente do outro? Porque ele vem, no espírito dele, preocupado com isso. De, apesar das dificuldades, desenvolver. Meio ambiente. O espírito renasce nesse meio. É porque tem ligações com ele
ou precisa das experiências que ele enseja para valer-se das boas influências e superar as más. E está tudo isso também dentro das provas nossas. O que não é conveniente para nós espirituosos, o que nós fazemos? Isso eu não vou aproveitar, não. O que é legal, eu tenho que ter humildade e falar assim, fulano, me ensina isso aqui, eu gostei desse negócio. O que é que Paulo falava? Vivemos na terra. Nosso mundo é esse. Mas retire dele o que te convém. Nem tudo que é lícito me convém. As leis do homem são leis limitadas e leis com muitos defeitos. As leis de Deus são leis imutáveis. Então tem muita lei aí, você olha e fala, não, não concordo com essa lei, não. Ela não é boa. Tanto que muda constantemente. Tanto que as leis mudam regularmente. Por quê? Porque elas são defeituosas. Então precisa ter discernimento. Né? Deus é bondoso. Nunca nos condena e, embora cada um receba segundo as suas obras, todos terão oportunidade, tantas quantas forem necessárias para evoluírem. Reencarnação. Deus é poderoso. Criou-nos para a perfeição e a felicidade, e seu desígnio se cumprirá, pois todos nós alcançaremos através das vidas sucessivas. Agora, Eclesiastes de novo sobre o tempo. Todos. Você fala assim, mesmo aquele sanguinário lá do Oriente, não sei o quê, mesmo ele. Uma hora ele vai arrepender. No nosso lar 2 a gente vê isso. De maneira mais individualizada, mas vê isso. Chega uma hora que o espírito não aguenta mais sofrer. Ele não aguenta. Isso é da natureza humana. Aí ele pede pelo amor de Deus. Aí ele começa a acender uma luzinha, fraquinha, de um vagalume. André Luiz aconteceu isso. Quando ele fez a oração, quando ele chegou ao ponto de não aguento mais, aí ele fez o link. Argumentos científicos, né? Falamos lá, tem outro aqui. Conquanto em todos os lugares e povos e em todos os tempos haja evidências sobre a reencarnação, ainda não podemos dizer que ela esteja comprovada, segundo os atuais cânones da ciência. O que é os cânones da ciência? O que significa essa expressão? São os padrões, são as cartilhas que eles seguem. Né? Então, eles têm aquele conceito, aquilo está dentro da cartilha e tal. Se não está dentro daquilo, ele não aceita. Né? Então, não está dentro dos cânones da ciência, que tudo reporta ao plano da matéria e precisa que os fenômenos se repitam de uma forma que o pesquisador os possa provocar e controlar para então observá-los, compreendê-los e explicá-los. Então, eles têm uma certa dificuldade, são mais materialistas, né? Que é necessário. Deus não criou as coisas tal, ao acaso. Então, isso é necessário. Então, eles vão pesquisando, vão desenvolvendo. E a gente vai vendo aí depois, né? Alguns cientistas que foram, inclusive, precursores do Cristo, né? Como Sócrates, Einstein, de certa forma, né? A reencarnação, porém, é um processo que transcende a vida física, embora parte dela se dê no mundo material. É bom lembrar, né? Mas ela transcende a vida física. É onde está o processo da evolução. E é também um processo de vida que não está nas mãos do homem fazer, parar ou repetir para observá-lo. Pesquisas modernas dão uma abertura nesse campo e já se consegue dados significativos a respeito, por meio de aí coisas que começam a ficar evidentes, né? E a gente vê já cientistas, escritores, por exemplo, falando a respeito. Eu estou lembrando de um livro aqui, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Bry Weiss. Ele era um psiquiatra, né? Então ele fazia regressão com as pessoas, então ele começou a descobrir a reencarnação através disso. Falou, pelo que essa pessoa está colocando, e ele pesquisava a respeito, e aquilo tinha acontecido. Hoje não precisa de longe, não. Tem coisas mais ou menos recentes que as pessoas veem através de um trabalho mediúnico, uma manifestação, vai num cartório e vai lá descobrir aquelas famílias, e está lá tudo direitinho. Né? Então, aqui fala, pesquisas modernas dão abertura nesse campo e já se consegue dados significativos a respeito, como, por exemplo, lembranças espontâneas. Pessoas que conscientemente ou em sonhos
se lembra de coisas de existências passadas. A pessoa acorda, fala, sonhei com isso, 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 isso. Aí, de repente, a mãe, alguém vira e fala assim, não, sua avó comentou alguma coisa, vai lá ver exatamente aquilo. Aí você fala, como? Essa moça não foi lá, não viu, não vivia na época, eu nunca comentei isso com ninguém. Como é que é isso? Né? É uma posição. Então, aqui, inclusive, fala a esse respeito, nós destacamos pesquisas, para quem quiser ver a respeito, Dr. Banerjee, da Índia, e do Dr. Ian Stevenson, dos Estados Unidos, que escreveu 20 casos que sugerem reencarnação. Livros de cientistas. As pesquisas foram chegando a um ponto que não tinha como não enxergar, porque, por outro lado, apesar de muito materialistas, são inteligentes. Então, eles raciocinam, então, eles refletem e vê que faz total sentido algumas coisas que são colocadas. Então, eles começam a pesquisar. Tem um filme, eu não estou lembrando agora, americano, se não me engano. Eu acho que... Eu vou lembrar daqui a pouco. E depois, se for o caso, eu mando no grupo aí para vocês. Um filme baseado em fatos, um filme religioso, um filme espírita, mas baseado em fatos, onde uma pessoa, ele era corretor de imóveis, ele começa a ter uns sonhos, umas coisas com pessoas, com parentes e tal, e ele chega a descobrir parentes ainda vivos que tinham ligação no passado dele. Minha vida em outras vidas. Eu acho que o nome é esse. Eu vou procurar e vou colocar no grupo. Sabe? Muito, muito interessante. E ele comprova tudo através de pesquisas em cartórios. Foi pesquisando o passado, a família, tal. Tudo comprovou com os sonhos que ele tinha e relatava. Né? Então, regressão da memória pela hipnose. Hipnotizada, a pessoa passa a lembrar e relatar seu passado nessa encarnação e, em certos casos, chega a recordar de uma ou mais existências anteriores. O que é a hipnose? É uma coisa científica. E hoje é comum. A pessoa, inclusive, descreve encarnações passadas. Livros que têm sido escritos a respeito dessas pesquisas, como o da psicóloga americana Helen Hanbeck, intitulado Life Before Life, que significa vida depois da vida. Científico, né? Mais recentemente surgiu nos Estados Unidos uma técnica, isso aqui me impressionou, uma técnica psicológica lançada pelo Dr. Morris Netterston para a regressão da memória a vivências passadas, desta ou de outras encarnações mais antigas. Feitas, pasmem, feitas em estado de lucidez, não por hipnose, lucidez. E com finalidade terapêutica. Olha que coisa mais incrível. Então o mundo vai evoluindo. Deus vai permitindo gradativamente que as coisas sejam descobertas, porque elas já existem. Elas já existem. A gente não ouve aí vários relatos de expositores, livros, que falam sobre, por exemplo, uma cabine de passes no centro espírita, a quantidade de equipamento que tem lá dentro para atender as pessoas que estão ali, de médiums, que às vezes são palestrantes, que veem uma plateia de pessoas assistindo a reunião pública, pessoas sentadinhas lá, assistindo, com um soro no braço. Isso tudo é uma visão espírita. Soro, um enfaixamento na cabeça, uma coisa, a pessoa está sendo tratada. Sabe? Então, aqui dentro desse texto fala, é terapia de vidas passadas, TVP, ou terapia regressiva a vivências passadas, TRVP. Porque nem sempre o que se detecta no paciente é da vida passada, mas dessa existência. Isso a gente sabe também. Anúncios de reencarnação futura, ou revelações em sonhos mediúnicas, ou por via anímica, né, percepção do próprio encarnado,
Às vezes são feitos anúncios de que um determinado espírito vai reencarnar e são dados sinais precisos para a identificação com relação ao nascimento e o que se cumpre depois confirma perfeitamente o que foi relatado. E aí vem agora os argumentos religiosos, né? Onde que ainda podemos ver na Bíblia, e tem outros, vários, tá? Que a gente não tem aqui, que, apesar da mutilação que foi feita, ainda ficou muita coisa. E é relatado aí. Claro que nós, espíritas, entramos no espírito da letra, e ontem mesmo eu vi na televisão, por curiosidade, tem hora eu estou vendo um canal religioso lá, paro para ver o que estão falando e tal, né? E o expositor, no caso, estava falando sobre a passada do Nicodemos, que nós espíritos sabemos muito bem que aquilo é um diálogo de Jesus com Nicodemos claríssimo da reencarnação. Claríssimo. Agora, quem não quer ver, não vai ver. Não tem aquele conceito do pior cego, aquele que não quer ver, ele não vai ver. Mas vai chegar um momento que ele vai ver. Por quê? Porque ele vai no ambiente que todos nós estaremos lá. A reencarnação está lá, os espíritos estão lá, o mundo superior está lá, as colônias espirituais estão lá, e ele vai para lá. Né? Argumentos religiosos. Nas tradições e na literatura religiosa de muitos povos e épocas, encontramos registro da ideia de reencarnação e ensinos a respeito. Como no Brasil, nosso povo está mais ligado a ideias religiosas da Bíblia, a ela, então, recorremos para fazer esse registro. Né? No Velho como no Novo Testamento, há passagens sobre reencarnação. Citaremos no Novo Testamento uma passagem em que Jesus ensina teoricamente, outra em que indica estar reencarnado entre eles, no caso os discípulos, né? Alguém que no passado fora muito conhecido e é respeitado, e uma terceira em que afirma essa reencarnação também. Várias situações. Então, a primeira é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que se está em João, capítulo 3, de 1 a 12. Né? Aí vem o diálogo. Eu vou resumir aqui com a minha fala, que a gente já conhece, porque para não ficar estendido demais. Que Jesus fala, o Nicodemos pergunta, Nicodemos, gente, ele era um sacerdote, lá do Sinédrio, respeitadíssimo, doutor da lei, né? A gente conhece muito nos evangelhos como doutor da lei, e que ele começou a ouvir sobre Jesus, que estava lá em Cafarnaum, e chegava um informando para ele, tem um homem aí que cura, que faz isso, faz aquilo e tal, e foi despertando no espírito dele a necessidade de conhecer esse homem, ele começou a admirar Jesus sem vê-lo. Aí ele marca o encontro através de um subordinado dele, escondido, bota um capuz e vai encontrar com Jesus à noite. Então ele faz algumas perguntas, né? Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus o que o Senhor faz, porque ninguém poderá fazer e ter os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus responde, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos fala, como pode nascer um homem velho como eu, voltar para o ventre da minha mãe? Não tem jeito. Pela segunda vez, Jesus continuou respondendo, em verdade, essa expressão em verdade, amigo, significa uma ênfase que Deus dá, quer dizer, indiscutivelmente, uma ênfase, né, na expressão. Quando aquilo tem que ficar bem claro, ele falava em verdade, né? Então Jesus fala, em verdade, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga ser preciso que nasças de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com aquele que é nascido do Espírito. Aí ele vai falando, né, a respeito disso. E o Nicodemos fica impressionado, né, de ver. Então Jesus ensina, na realidade, teoricamente, sobre a reencarnação. Nicodemos pensou, no início, que como que ele, um homem já adulto, iria nascer de novo. Cristo, inclusive, questiona como um homem que conhece as leis, conhece tudo, não conhece essas coisas, né, de plano espiritual mais elevado. Então, ele fica impressionado, né? Então, Jesus, no outro momento,
afirma 2 vezes que João Batista era Elias, reencarnado. Desde o tempo em que João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela força e são os que se esforçam e se apoderam. Aí tem aquela passagem que Jesus aparece com Elias e João Batista, né? Numa aparição por perispírito. E Jesus diz claramente, numa passagem, de que João Batista era Elias, que veio e ninguém compreendeu. E João Batista foi precursor de Cristo, né? Então, amigos, são várias passagens, o tempo inclusive não vai dar, né, que fala na transfiguração, Jesus se transfigurou, apareceram do seu lado, aliás, Moisés e Elias, né? Ambos espíritos há muito tempo desencarnado. Apareceu para todos, né? As profecias diziam, e as pessoas acreditavam nas profecias, né, que Elias tinha que vir antes do Cristo. Se Jesus era o Cristo, como é que Elias ainda estava no plano espiritual? Para esclarecer essas dúvidas, os discípulos perguntaram a Jesus. Reencarnado como João Batista, Elias voltaram à Terra e fizeram o papel de precursor de Cristo. Depois foram decapitados e retornou para o mundo espiritual. Agora se apresentava de novo ao lado de Jesus e à vista de seus discípulos. Então, amigos, são muitas evidências. A gente tem que ler mais porque o tempo, infelizmente, não dá, né? Mas eu vou fazer um fechamento aqui com uma passagem de Emmanuel. Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte. Sem dúvida. Toda construção nobre há de ser dirigida. Primeiro o projeto, em seguida a execução. No plano físico, idealiza-se a... Peraí que eu vou ler aqui. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida. No mundo espiritual, idealiza-se a correção, o reajuste, a melhoria e o polimento desta mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quantas se forem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, sempre, até conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição do destino comum. E lembrando que está totalmente implícito lá na sepultura do Kardec, lá em Paris, né? Na lápide, tem escrito: nascer, morrer, nascer de novo, progredir sem cessar. Essa é a lei. Então, amigos, da minha parte eu concluo. Espero ter trazido alguma coisa que possa ter contribuído, né, para cada um de vocês. E se alguém tiver algum questionamento, veremos se podemos esclarecer. Oi, pessoal. Alô? Alô? Muito obrigada, Elcio, mais uma vez, pelos seus ensinamentos. Agradecemos a todos que estão participando e que sejamos os portadores da boa palavra. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Rosana? Para nós é muito importante, né? E eu sempre digo isso antes das minhas palestras ou logo depois, que se nós temos no momento, essa incumbência de palestras, é sinal da nossa necessidade, né? Da nossa necessidade de busca para desenvolver a outra asa, né? Colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Viu? Eu agradeço muito a paciência de vocês e espero ter contribuído. Muito obrigada. Todos estão calados e quietos, porque estão todos
inebriados com seus Eu ensinamentos. tô achando que todo mundo dormiu, não interessou pela minha palestra. Né? Abre as luzinhas aí, gente. Elcio, foi bom, Elcio, tranquilo, né? Muito bem colocado, né? E eu acho que atendeu realmente as expectativas, né? E dentro daquilo que foi proposto, né, eu acho que está tranquilo, né? Não tem, eu acho que questionamento a fazer, não. Né? Só te dar os parabéns aí pela exposição. Muito obrigado. Agora Tranquilo, precisamos de alguém para fazer a oração final, né? José Carlos, já que José Carlos, Eliette ou José Carlos foram foram os que abriram aí. Então tá bom, então vamos lá, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, né, que nos foi possibilitada de estarmos aqui juntos para buscarmos mais um ensinamento e nós possamos realmente termos aprendido e apreendido as lições aqui ministradas, que elas possam servir para que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, aplicando exatamente aquilo que o Mestre nos pede, né? Que sejamos portadores da boa palavra, que sejamos aqueles, através do exemplo, que possamos realmente trazer para o nosso lado aqueles necessitados, de forma que possamos ter, ao final, um mundo fraterno e muito mais humano. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Para todos vocês, viu, gente? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Até mais. Então, até mais tarde, né, Zé Carlos? Elcio, né? Até mais tarde, né? Elcio. Isso. Eu vou mandar um filme para vocês no grupo, viu? Tá ótimo, obrigada. Abraço, obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado.